Não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu Espírito Santo. Não retires de mim o teu Espírito Santo. Romanos 8, versículo 26. E da mesma maneira, também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Nós vamos perceber, a partir dessas leituras, que quem perdoa pecados é Deus, mas quem faz a obra é o Espírito Santo. Enquanto que Davi está orando para que Deus não aparte o seu espírito dele, o Espírito, ele realiza obras para não perdê-lo. O Espírito Santo não quer perder você. E nós vamos partilhar aqui sobre algumas obras que o Espírito Santo realiza na vida do homem, só para não perder o ser humano, só para não perder uma pessoa. Os estudiosos dizem que tanto o Salmo 51 quanto o Salmo 32 são salmos de Davi. Enquanto que no Salmo 51, Davi está confessando os seus pecados, adultério, homicídio. Enquanto que nesse salmo ele está se lamentando por pecados que ele cometera. No Salmo 32 é um salmo de ações de graças pelo perdão de Deus. Aqui ele pede perdão. Salmo 32, ele se regozija pelo perdão de Deus na sua vida. Mas se você parar para analisar do Salmo 51 até retrocedermos ao Salmo 32, existe um processo, existe um tempo. Ele não alcançou o perdão da noite para o dia. Existe esse processo, e esse processo é que nós chamamos de conversão, santificação. É nesse processo, é nesse tempo que ninguém nos compreende. É nesse momento que somos criticados. É nesse momento que somos rejeitados. Porque nesse momento nós estamos sendo trabalhados pelo Espírito Santo. Eu me recordo que trabalhei em uma determinada igreja como professor de novos convertidos, pessoas que estavam aceitando Jesus. Nós trabalhávamos com discipulado. E no primeiro dia do encontro do discipulado, uma jovem me procurou e disse: irmão Sandro, eu não tenho roupas adequadas para participar do culto. Eu vim de um mundo onde eu apenas curtia a vida. As minhas roupas são curtas, são inapropriadas para um templo. Eu disse para ela: fica tranquila, vem com a tua roupa mais composta, vê aquela que tu entende que é a mais composta e vem, mas não deixa de vir. E ela fez isso. Passado algum tempo, ela me procurou mais uma vez e disse: Sandro, eu percebi uma coisa. Porque quando eu venho ao templo, as pessoas me cumprimentam com a paz do Senhor, sorri para mim, me abraça, diz que eu sou uma bênção. Mas quando me vê lá fora, com o short curto, com a mini saia, com a blusa decotada, elas baixam a cabeça,
elas fingem que não me vê, elas não me cumprimentam mais com a paz do Senhor. Eu disse para ela: olha, eu não poderia nem estar te dizendo isso porque você é nova convertida, mas infelizmente essas pessoas ainda não amadureceram na fé, são infantis, ainda precisam tomar o leite materno, não cresceram ainda. Elas não sabem que uma conversão é um processo. Ninguém dorme diabo e acorda um anjo. Nenhuma mulher engravida em um mês e no mês seguinte ela dá luz. Existe um processo para o embrião se formar. E é nisso aqui que eu quero te dizer, do Salmo 51 para o Salmo 32, existe um processo. Agora, por que Davi faz essa oração? Não retires de mim a tua presença, não retires de mim o teu Espírito Santo. Qual é o conceito que Davi tem de Espírito Santo? Qual é o conceito que Paulo tem de Espírito Santo? Qual é a definição que Davi tem a respeito dessa pessoa da Trindade? Para Davi, perder o Espírito Santo, em primeiro lugar, é perder a sua função no reino de Deus. Para Davi, perder o Espírito Santo é ser inútil para Deus. É uma pessoa que não pode mais exercer a sua função para Deus, se ocupar no reino de Deus. Esse é o pensamento de Davi. Perder o Espírito Santo para Davi é a pessoa ficar vulnerável aos ataques do mal. Mas da onde Davi tirou esse conceito de Espírito Santo? Da história do rei Saul. 1 Samuel capítulo 16, versículo 14, a Bíblia diz que quando o Espírito se retirou de Saul, ele perdeu o seu direito de reinar sobre Israel, ele perdeu a sua posição como servo de Deus. Quando o Espírito do Senhor se retirou de Saul, a Bíblia diz que ele foi atormentado por um espírito mau vindo da parte de Deus. Este é o conceito de Davi. Eu não posso perder o Espírito, porque senão eu não vou poder mais governar o seu povo. Eu não posso perder o Espírito, porque senão eu vou ficar vulnerável aos ataques do mal. Agora, qual é o conceito de Paulo sobre o Espírito Santo? Paulo diz que o Espírito ensina-nos a orar. Se você for para Efésios 6, verso 18, Paulo diz assim: orando em espírito. O que isso quer dizer? Orar em espírito é permitir o Espírito Santo administrar as minhas palavras. Orar em espírito é permitir o Espírito Santo me ensinar a comunicar com o divino. Esse é o conceito de Paulo. 1 Coríntios 12, verso 3, Paulo diz assim: ninguém pode dizer Jesus Cristo é o Senhor sem o auxílio do Espírito Santo. Em suma, o conceito de Paulo é: eu não posso fazer nada em prol do reino de Deus sem o Espírito Santo. Então, quais foram as obras que o Espírito Santo realizou na vida de Davi para não perdê-lo? A primeira obra que o Espírito Santo realiza para alcançar Davi é confrontar o seu pecado. Se você for para o livro de 2 Samuel, capítulo de número 12, a partir do versículo 1, a Bíblia diz que Deus enviou um profeta chamado Natã para denunciar o pecado de Davi, para confrontá-lo, o que ele havia feito. Mas sabe qual é o problema? É que as nossas pregações proféticas foram substituídas por mensagens de autoajuda.
Essas mensagens de autoajuda não nos confrontam, não denunciam o nosso pecado. Sabe qual é o problema? É que os nossos profetas foram substituídos por coaches. Incrível, tudo que um coach diz está lá escrito na Bíblia. O coach diz assim: para você ter sucesso financeiro, você precisa administrar bem o seu dinheiro. Ora, Jesus já havia dito isso muito antes, lá na parábola do filho pródigo. Não se deve gastar a sua herança com qualquer coisa. Dinheiro não se gasta, se investe. O coach diz assim: para você ter sucesso na vida, você precisa administrar suas emoções, ter equilíbrio. Jesus já havia dito isso muito antes, em Mateus 6,34. Não andeis ansiosos pelo que haveis de comer, pelo que haveis de vestir. Na primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 7, ele diz assim: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. O coach diz assim: você pode dar uma volta por cima, você pode conquistar todos os seus sonhos. Paulo já havia dito isso lá em Filipenses 4,13: posso todas as coisas naquele que me fortalece. O coach diz: você precisa ter autodeterminação, alta confiança. Paulo já havia dito isso em Romanos 8, a partir do versículo 38. Pois eu estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem potestades, nem presente, nem porvir, nem altura, nem profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Esses tipos de mensagens não nos confrontam, não denuncia o nosso pecado. Eu não estou dizendo que essas palestras não são importantes, mas quando João Batista veio a este mundo, a mensagem dele era: raça de víboras, suas cobras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? O machado já está posto sobre as raízes das árvores. Toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada no fogo. E isso confronta o nosso pecado. Isso denuncia quem somos. Jesus Cristo disse: João, pega a pena, o pergaminho, escreve para a igreja de Éfeso. Diz ela que eu tenho contra ela que ela deixou o primeiro amor. Isso confronta o nosso pecado. Ô João, escreve para a igreja de Pérgamo. Diz ela que ela é conivente às heresias de sua época. João, pega o pérgamo e a pena, escreve para a igreja de Tiatira. Diz ela que ela tolera práticas erradas na igreja. Ô João, escreve para Sardes. Diz ela que as obras delas não são perfeitas. João, escreve para Laodiceia. Diz ela que as suas obras são frias. Ela é uma igreja que não é dinâmica. Ô João, conclui em Apocalipse 3,19. Escreve: eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Isso confronta o nosso pecado. Isso denuncia quem somos. É melhor sermos corrigidos por Deus aqui, enquanto há tempo.
do que sermos corrigidos por Ele lá na eternidade. Lá não haverá segunda oportunidade. Simplesmente Ele dirá: apartai-vos de mim, que não vos conheço. Por isso Deus usou o profeta Amós, no capítulo 4, no versículo 12, e disse: prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Isso é confronto. Segunda obra que o Espírito Santo realizou para conquistar Davi, para não perdê-lo, o Espírito Santo gerou arrependimento em seu coração. Ninguém se arrepende porque teve uma boa criação. Ninguém se arrepende porque foi criado no templo. Isso é obra do Espírito Santo. Agora escute. Nós dizemos assim, aliás, a Bíblia diz que Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Nós olhamos para a figura do Davi e dizemos assim: ali sim foi um homem sincero, ali sim foi um homem competente, um homem temente a Deus, e de fato o foi. Mas os estudiosos dizem, baseado na Bíblia, e eu vou te mostrar isso, que esse homem que foi segundo o coração de Deus, um homem que nós chamamos de temente ao Senhor, ele ocultou o seu pecado pelo menos cerca de 1 ano. Davi não adulterou de noite e pela manhã confessou o seu pecado. E onde é que está escrito isso? No segundo livro de Samuel, no capítulo 12, a partir do versículo 12, 13, aí você pula para o versículo 15. Quando o profeta entra lá no palácio e denuncia o pecado de Davi, a Bíblia diz que ele confessa o seu pecado. Mas ele só confessou o seu pecado quando Batseba, quando a mulher que ele adulterou, havia lhe dado um filho. Raciocina comigo. Quanto dura uma gestação? 9 meses. A Bíblia diz que ele confessou quando o menino havia nascido. E detalhe, a Bíblia não descreve quantos meses ou quantos anos essa criança tinha. Então os estudiosos deduzem que ele ocultou o seu pecado pelo menos 1 ano. Onde é que está escrito isso? Salmo 32, verso 3, ele diz assim: olha, enquanto eu me calei, a enfermidade tomou conta do meu corpo. Ele ocultou o seu pecado. Era um homem segundo o coração de Deus, mas um homem que sabia disfarçar muito bem. Ele se silenciou, mas ele confessa ao Senhor. Agora deixa eu te dizer uma coisa, deixa eu te dizer uma verdade que parece contraditório, parece ser paradoxal. Arrepender-se por se arrepender não vai mudar nada em sua vida. Paulo diz em 2ª carta aos Coríntios, capítulo 7, versículo 10, que o arrependimento é uma tristeza. O arrependimento é um sentimento. Para esse sentimento ser ouvido por Deus, precisa ser materializado. O arrependimento é só uma tristeza que eu sinto na alma. Eu estou triste pelo que fiz. Mas se eu não tomar uma decisão juntamente com o arrependimento, não vai mudar a minha história. Oh, eu estou decepcionado com o que eu falei ontem. Estou decepcionado com as minhas práticas. Estou muito triste. Mas esse sentimento por si só não vai mudar a minha história, não vai mudar a minha vida. Um dia desses alguém me perguntou: Sandro, se Pedro e Judas Iscariotes,
ambos traíram Jesus, ambos choraram, se arrependeram. Por que Pedro foi perdoado e Judas Iscariotes não? É simples. Porque o arrependimento não gera autodestruição. Enquanto Pedro se arrependeu da sua traição, ele permaneceu seguindo a Cristo. Ele deu continuidade à sua rotina. Judas se arrepende, devolve as moedas, mas ele procura uma corda para se enforcar. Não é condizente. O arrependimento não gera autodestruição. Eu não me arrependo hoje na igreja e amanhã eu compro uma pistola. Não condiz com o arrependimento. Eu preciso sentir a tristeza em minha alma, mas eu preciso ir lá e dizer: de fato pequei. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Algum tempo atrás, eu discuti muito feio com meu pai. A discussão foi feia. A discussão foi tão feia que eu disse para mim: vou parar de pedir a bênção a ele. Vou parar de falar com ele. E sabe o que é incrível, pastor? É que eu ainda pregava dessa forma. Eu subia nos púlpitos e o Espírito Santo me falava: você está errado. Eu ia trabalhar e o Espírito Santo dizia: você está errado. Eu conversava com as pessoas sobre o assunto. As pessoas diziam: não, mas ele também provocou você. E eu tentava me justificar: de fato, ele me provocou também. Mas o Espírito Santo me dizia: você está errado. Eu disse: não, eu tenho que dar um basta nisso. Eu cheguei em casa, bati na porta, olhei para o rosto dele e disse: pai, quem sou eu? Quem sou eu para parar de pedir a bênção ao Senhor? Quem sou eu, pai? Me perdoe por tudo que fiz. Me perdoe pelas palavras de ofensa. Me perdoe pelas atitudes erradas. O Senhor ainda continua sendo meu pai. Abaixo de Deus, o Senhor é a minha autoridade máxima e eu tenho que reconhecer isso. Eu entendi que não adiantava só ficar triste. Não adiantava eu chegar em casa e dizer: poxa, realmente eu errei. Eu tinha que abrir a boca e falar. Quando eu terminei de falar com ele, eu disse: agora eu te peço a bênção. Bênção, meu pai. Ele olhou para mim e disse: Deus te abençoe. Nada melhor do que você ouvir o perdão de Deus. Arrepender-se dos pecados. Terceira obra que o Espírito Santo realiza na vida de Davi e quer realizar em nossas vidas. O Espírito Santo ensinou a Davi a confessar os seus pecados. Se lembra que o apóstolo Paulo diz assim: e o Espírito ensina-nos a pedir. A pedir o quê? Pedir perdão. Pedir o quê? Pedir graça. Pedir o quê? Pedir mais uma chance. Davi, ele não só se arrepende, ele chega no Salmo 51 e diz assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias, lava-me completamente da minha iniquidade
e purifica-me do meu pecado. Davi, ele não apenas confessa o seu pecado, ele esmiuça o seu pecado. Davi, ele fala sobre 3 tipos, 3 categorias de pecado aqui. Ele detalha o seu erro para Deus. Observe que ele diz assim: apaga as minhas transgressões. Transgredir aqui é infringir a lei de Deus. Davi tinha infringido 2 itens da lei. A Bíblia diz: não cobiçarás a mulher do teu próximo. Ele cobiçou. Os 10 mandamentos diz: não matarás, e ele matou. É por isso que ele está dizendo: apaga as minhas transgressões. Eu transgredi a tua lei, eu infringi a tua lei. Aí ele diz assim: livra-me completamente da minha iniquidade. É mais uma categoria do pecado. O que significa iniquidade? Ele foi desonesto com o homem, e ele foi perverso, matando um homem, só para ficar com a mulher do próximo. Aí ele diz assim: tem misericórdia dos meus pecados. Pecado aqui é errar o alvo. Eu estava no caminho certo, Deus, mas de repente eu saí da trajetória. Perdoa os meus pecados. Aí no verso 3, eu gosto desse 3. Se você pudesse olhar para a sua Bíblia, olha que coisa interessante tem aí. Ele diz assim: porque eu. Ô pastor, isso é lindo. Porque eu conheço as minhas transgressões. O que ele quer dizer com isso? Eu. O que Davi está dizendo para Deus é: a culpa não foi da mulher, foi eu. A culpa não foi de Urias, foi eu. A culpa não é da carne que é fraca, foi eu. A culpa não foi do diabo, foi eu que pequei. A culpa não é da mulher que está mal vestida, foi eu quem olhei. A culpa foi eu quem cometi. Diferentemente de Adão, que quando Deus chega lá no jardim do Éden e diz: Adão, onde estás? Gênesis 3:10, Adão diz: eu ouvi a tua voz, mas eu tive medo, porque eu estava nu e me escondi entre as árvores do jardim. Aí Deus olha para Adão e diz assim: mas por quê? O que aconteceu? É incrível como um homem consegue usar argumentos para convencer Deus. Adão olha para Deus e diz assim: olha, estava tudo bem aqui no Éden, estava tudo em paz, até o Senhor me arranjar uma mulher. Se lembra da mulher que tu me destes? Ela comeu do fruto proibido e me deu. Estava tudo em paz, para que o Senhor fez isso? Eu estava bem com os animais. O Senhor foi lá e me deu uma mulher. O que a mulher fez na minha vida? Desgraçou com a minha vida. Foi a mulher que tu me destes. Ô irmão, confessar não é isso. Confessar é isso. Porque eu conheço o meu pecado. A culpa não é de Satanás, tira ele. A culpa é minha. A culpa não foi dela que estava com aquela roupa curta, a culpa foi minha, eu parei para olhar. A culpa não foi de Urias, que deixou a sua esposa carente e foi para a guerra, foi minha. A culpa não foi de Batseba, que estava tomando seu banho no quintal, a culpa foi minha, que lá do meu terraço, eu parei para olhá-la.
e desejar em meu coração. Isso é confissão. A culpa é minha. Quem gera isso no coração do homem? O Espírito Santo. Quarta e última obra que o Espírito Santo gera: comunhão com Deus. Olha o que Davi diz, Salmo 32. Bem-aventurado aquele cuja a transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. A expressão bem-aventurado aqui é feliz daquele. Tem gente que se sente feliz quando conquista o emprego dos sonhos. Tem gente que se sente feliz quando conquista os bens materiais. Davi estava se sentindo feliz porque foi perdoado. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade e em cujo espírito não há engano. Eu me recordo de um jovem. Eu gostaria de chamar os irmãos para cantar aqui, me ajudar. Eu me recordo de um jovem que disse que estava em uma praça pública e de repente aquele movimento na praça pública, uma pessoa ficou possessa de demônios. E ele olhou para um lado, olhou para o outro, não viu nenhum cristão se aproximar daquela pessoa que estava endemoniada. E ele ficou esperando para ver se algum crente aparecia. E ele disse: eu vou lá expulsar. Quando ele chegou próximo da pessoa e que ele repreendeu aquele demônio, o demônio falou assim para ele: Você vai me expulsar? Mas aquele dia você não cometeu aquele pecado? Você acha que você tem essa autoridade para me expulsar? Ele disse: olha, irmãos, eu não sei te explicar como, mas foi coisa rápida, foi questão de segundo. Enquanto Satanás me dizia aquilo, o Espírito Santo falou em meu coração: você de fato pecou, mas já foi perdoado. A palavra de Deus para a sua vida nessa manhã é: você já foi perdoado. Você já foi perdoada, querida. Você já foi perdoada. Você já foi perdoado. O sangue que Cristo derramou na cruz não foi em vão. Pode cantar, irmãos. Você já foi perdoado. Espírito Santo. Escute. Eu fui orar um dia desses. Eu fui pregar um dia desses. Estava pregando uma pregação abençoada. Terminei a pregação e quando eu descia do altar, uma irmã chegou junto de mim e disse assim: irmão Sandro, eu estava intercedendo por você o tempo todo. Eu estava o tempo todo orando por você para que Deus te abençoasse. Eu achei isso interessante porque a Bíblia diz que o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Eu não ouvi e nem vi ela orando por mim, mas ela orou. A mesma coisa é o Espírito Santo. Você não está vendo, você não está ouvindo, mas Ele está intercedendo por você. Ele está clamando por você. Enquanto os irmãos cantam, fecha os teus olhos, ora comigo nessa manhã. Espírito Santo de Deus, nós queremos te louvar, Senhor, pela tua palavra. Queremos te agradecer, Deus do céu, porque o teu Espírito, Senhor, está intercedendo por nós. Pai, em nome de Jesus, realiza essas obras em nossas vidas, Senhor. Confronta o nosso pecado, Deus, em nome de Jesus Cristo. Denuncia aquilo, Senhor, que não te agrada, Senhor. E nos dá condições de nos arrependermos, ó Pai, dos nossos erros. E não só isso, mas confessarmos os nossos pecados, para no final termos comunhão contigo, Senhor.
ouve a nossa oração. Em nome de Jesus. Estou Amém. Estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está feliz.